No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7h25, Radar de Notícias ao vivo. Dando um exemplo aqui, estou de máscara com o secretário de Saúde, Dr. José Mário Clemente. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia a todos que nos ouvem e nos veem. Obrigado pela presença. Secretário, como é que está a situação da Covid-19 em Guarulhos? Em Guarulhos, como nós imaginávamos e não gostaríamos que isso estivesse acontecendo, está aumentando de uma maneira importante, Pedro. Hoje, estatística de ontem, lembrando sempre que é uma estatística subnotificada, há sempre um delay entre o fato ocorrido até que chegue na nossa secretaria, que são esses números que chegam à nossa secretaria que nós podemos divulgar. Nós estamos com 1.691 casos notificados, ou seja, foi notificado porque foi testado e com uma alta probabilidade de estar com o Covid-19. Desses 1.695, de anteontem para ontem, uma subida... O senhor falou 691. 1691, eu falei agora? 1695. Então, perdão, 1691 foi uma falha minha. Tranquilo. Subiu de 30 casos de fato já confirmados para 42, um aumento de praticamente 40%. E o que chamou muita atenção nesse crescendo é que mais da metade de pessoas mais jovens, entre 30 e 59 anos de idade. Queremos crer, Pedro, que tem a ver com o fato dos mais jovens, primeiro, se sentirem não tão vulneráveis. É o primeiro aspecto. O segundo, geralmente os mais jovens acabam, até em função dessa primeira premissa, saindo mais às ruas e tendo mais condição de se contaminar. Então seria um efeito da quarentena? Com grande certeza. Ou eventualmente, até mesmo para trabalho, para qualquer outra circunstância. Vai à padaria, vai buscar um remédio para o pai e para a mãe, vai a uma farmácia, Entendi. Não é? E, secretário, quantas vítimas? Quantos óbitos? Olha, ainda oficialmente 4, mas nós subimos de 16 para 17 prováveis óbitos pelo Covid-19 em nossa cidade, com grande chance de, infelizmente, serem comprovados, o que subiria ontem para 21 casos de óbitos na nossa cidade. Então, é uma situação expressiva. Eu falava há pouco no bastidor com você e comento com vocês que nos ouvem e nos veem. Com certeza absoluta, nós estamos no início muito inicial. Início inicial é ótimo, né, Pedro? Bem no início da subida da curva de infecção. Embora não gostaria que fosse assim, eu quero crer como médico que o nosso pico de infecção vai ser da metade de maio, não de abril. Maio para frente. O que nós temos visto no mundo, né? Você vê os Estados Unidos, um país com recursos financeiros muito maiores que o nosso, hoje, de ontem para hoje, 1.169 óbitos. Bateram todos os recordes de óbitos por Covid em um dia. Então, nós não estamos falando de uma brincadeira, nós estamos falando de um grande incêndio e que, infelizmente, esse incêndio, a fumaça, as fagulhas já estão entrando em nossas casas. Então, a responsabilidade, momentaneamente, do isolamento social é absoluta. Contra alguém que você não pode, contra alguém que você não vê, a única coisa que te resta é apartar-se dele, esconder-se dele. Vem daí a necessidade que é mundial, não é nossa só orientação, do isolamento social. Agora, secretário, hoje completa uma semana lá o 3C, né, o Centro de Combate ao Coronavírus. A triagem, vamos deixar bem claro, né? Porque houve várias críticas por desinformação. Por que nós inauguramos sexta-feira passada, quando o centro propriamente dito, então todas as internações, a tomografia, o laboratório, os leitos de internação e as UTIs, que vão ser inauguradas todas amanhã, por que nós inauguramos sexta-feira passada, querendo colocar como se tivesse uma situação política? Não foi. Haja vista que, como estava pronto, por que não usar? Já que nós temos toda a retaguarda de leitos. Então, tanto é verdade que até ontem nós já atendemos, de sexta passada até ontem, que é das 7 às 19 a triagem, nós já atendemos mais de 3.000 pessoas. Se nós não tivéssemos inaugurando somente amanhã, mais de 3.000 pessoas não estariam orientadas.
Me fizeram uma pergunta interessante ontem. A prefeitura não tem divulgado o número de curados, de pessoas que se restabeleceram. Na realidade, nós não temos assim, não que não tenhamos, a gente deve até ter. Como isso não acaba contribuindo, na minha opinião, para chamar a atenção da população do tamanho da encrenca, pode ter um efeito reverso. Tem muita gente se curando, então o problema não é tão importante assim. Entendi. Então não temos essa filosofia, sabe, Pedro? O que nós temos e sabemos que nós, em geral, onde eu também me incluo, nós temos uma preocupação muito grande quando o incêndio chega dentro de casa, né? Às vezes ele está 3, 4 casas perto da sua, mas o incêndio está lá. Então você não está preocupado com o incêndio. Então nós temos que mostrar para a população que o incêndio já está dentro de casa e que se nós não tomarmos atitudes severas, vamos ter problemas gravíssimos com o emprego, com economia, sem dúvida nenhuma, vamos. Mas aí eu lembro Hiroshima, Nagasaki, aí eu lembro a Alemanha, que foram destruídas, mas os que sobreviveram, é isso que nós queremos, vivos estando, nós vamos reconstruir. Secretário, o senhor disse durante a semana que já houve cerca de 40% de baixa nos profissionais de saúde em Guarulhos? Seria entre 30% e 40%. Agora, falando um número mais objetivo, dos 6.800 funcionários da área da saúde, objetivamente, está entre 25% e 30% as pessoas que não estão nos seus postos de trabalho. Por quê? Seja na área administrativa e, lamentavelmente, principalmente na área de frente. Muitos deles, evidentemente, que merecem todo esse respeito, por doenças profissionais, por doenças, por comorbidades, que os expõem e, de uma maneira legal, dentro das doenças que foram elencadas pelo Ministério da Saúde, deveriam se afastar. Mas nós sabemos também que há alguns que estão aproveitando o momento para se afastar. Lamentavelmente, eu me envergonho como profissional da saúde. Fugindo da guerra. Fugindo da guerra. Preparou-se a vida inteira como soldado que para uma guerra. A hora que a guerra chega, ele não honra a sua farda. Ou o jaleco. Ou o seu jaleco. Secretário, o pessoal da saúde, melhor dizendo, o pessoal da segurança me perguntou ontem, o pessoal da GCM, Sim. Se eles devem fazer algum teste prévio ou somente quando tiver o sintoma. Não, então vamos lá. Não é o pessoal da saúde, nem o pessoal da segurança ou qualquer outro tipo de classe profissional ou de faixa etária. No mundo hoje, nós temos basicamente o teste mais importante, que é o chamado PCR, que ele tem alta fidedignidade e alta sensibilidade de positividade quando for positivo, e se for negativo, naquele momento, alta também sensibilidade e especificidade, que é o PCR, onde nós colhemos material da mucosa de ambas as narinas e da orofaríngea. Esse é o teste por excelência. O teste rápido, que todo mundo ouve a todo momento nas televisões, ele tem um percentual de falsos negativos muito grande. 75%. Chega perto de 70%. Então, é um teste que, quando positivo, realmente está positivo. Por que esse teste, na realidade, não detecta o vírus, Pedro Notaro. Esse teste detecta a sua imunidade. Entendi. Então, ele vai verificar se você já está com uma imunoglobulina, seja do tipo M para uma infecção recente, seja do tipo G, chamado IgG, no caso de uma infecção pretérita que você já teve e já criou imunidade. Então, mas todos os testes hoje, até mesmo pela escassez dos mesmos, só estão sendo feitos quando a pessoa está fortemente gripada, com fortes dores de cabeça, com tosse, com febre, com desconforto respiratório. E mais 2 sintomas também, evidentemente não de forma isolada, deixo isso bem claro, a anosmia, então a pessoa passa a não ter a sensibilidade do olfato e da gustação. Faz parte também do paladar. Agora, não estando fortemente, possivelmente infectado, com sintomas que levam o profissional da saúde a verificar que ele provavelmente está infectado, não há o porquê fazer esse teste. Secretário, é uma grande questão hoje em relação à quarentena. O senhor acha que vai permanecer mais tempo? Eu acho e tenho absoluta convicção que tem que acontecer. Recomenda? Sim, recomendo. Haja vista, nós temos que sempre olhar agora para o vizinho, como é que ele combateu o fogo,
e o que ele errou no combate do fogo para nós combatermos o nosso. Veja recentemente o exemplo da Itália, né? O primeiro-ministro priorizando, e compreensível, não fez com dolo, priorizando o que a Itália iria passar e está passando até em situação pior do que ele priorizava, na parte econômica, ele relaxou as medidas de isolamento social e se arrependeu, foi a público dizer que se arrependeu amargamente, porque aumentou brutalmente o número de infectados, aumentou brutalmente o número de óbitos e piorou a economia. Então, entenda, não há como, nós estamos em guerra. A gente ainda não cai a ficha para muitos de nós, porque a gente não vê bombas, a gente não vê tiros, a gente não vê corpos ensanguentados pela rua. Mas nós estamos em guerra. E o que é pior, este inimigo armado, violento, absolutamente, aspas, sanguinário, ele é invisível, que é o vírus Covid-19. Quanto um inimigo extremamente violento, armado, e que você não pode, não tem armas contra ele, não há tratamento, não tem vacina contra ele, não há vacina, nós temos que nos esconder dele e deixar ele passar. É como se fosse uma grande tempestade que nós, nossas famílias, descemos num bunker, fechamos, e a hora que a tempestade passar, nós voltarmos à superfície. Evidente, vamos encontrar muita destruição, sem dúvida nenhuma. Vamos encontrar casas destruídas, energia destruída, carros revirados, ou seja, a economia vai estar revirada, os nossos empregos talvez já não estejam mais lá, mas nós estaremos vivos para recomeçar. Essa é a grande finalidade. Agora, secretário, a situação dos bancos. Nós relatamos aqui muitos aposentados, idosos, indo aos bancos. Seria o caso da Prefeitura determinar o fechamento dos bancos? Nós não temos essa competência, isso é da FEBABRAN, né? Não temos a competência de ir lá e fechar. Ao mesmo tempo que nós achamos que deveria existir bom senso da parte diretiva dos bancos, de realmente organizar melhor. Você pode observar, quando você vê essas filas, a grande maioria são de idosos, né? Sim. E não tem uma cadeira, não tem um conforto, não tem distanciamento mínimo entre um e outro marcado no chão, como nós marcamos em todas as situações de vacinação. Só uma parte, eu acho que o prefeito pode determinar o fechamento das agências bancárias. Eu prefiro não confirmar isso, porque foge à minha competência técnico-jurídica para fazer essa afirmação. De qualquer maneira, a gente sabe que os bancos, para muitas pessoas, principalmente as pessoas de mais idade que não detêm a habilidade com informática, tal, acabam indo, e muitas vezes, até por hábito, às vezes é o grande momento do dia daquele idoso é ir ao banco. Ele entra no banco, ele conhece o rapaz da segurança por nome, sabe se o netinho dele melhorou ou não melhorou. Então, é todo um convívio social, né? Muitas vezes aquele idoso tem, naquele dia dele, o grande lance de dar um pulo no banco. Então, além desse aspecto, no banco paga-se contas que o idoso às vezes tem dificuldade de pagar. Não é todo idoso, não só que não tem a habilidade, não é todo idoso que tem uma pessoa mais jovem fazendo isso por ele. Ok. Produção, vamos a um rápido intervalo. Em seguida, nós vamos continuar aqui no estúdio com o secretário de Saúde de Guarulhos, doutor José Mário. Participe. Mande sua mensagem 99507-6900. 2 minutos. Olá, bom dia. 7h41, dando continuidade aqui no Radar de Notícias. Aliás, a primeira vez que eu estou aqui como apresentador, como âncora, e a primeira vez a satisfação entrevistar o doutor José Mário. Daqui a pouco o nosso colega Pedro Dotaro retorna. Doutor, bom dia. Bom dia, Guto. Sobre a quantidade de leitos e UTIs que a gente tem aqui na cidade de Guarulhos, como é que está isso, a taxa de ocupação? O nosso momento é de aproximadamente 622 leitos, convindo somente os hospitais próprios, né? Que é o HMU, o HMCA, antigo Hospital Santa Casa, hoje Hospital da Criança e Adolescente, e o Hospital Pimentas Bom Sucesso. Se nós formos verificar também os outros leitos dos outros hospitais, a gente passa um pouco de 1.000. Eu falei dos leitos públicos municipais. É mais ou menos isso. E em termos de UTI, temos hoje aproximadamente 150 UTIs prontas para serem usadas. Evidentemente, não vão ser usadas só por Covid, porque, como eu já disse no momento anterior, nós não conseguimos, Guto, combinar com os russos das outras patologias pararem de acontecer, né? Mas houve alguma queda?
houve uma queda em função, por exemplo, de principalmente emergência, de emergência, facadas. acidentes. Não só isso, muitas vezes a população tem um hábito de, a qualquer sintoma, já correr para um pronto atendimento, né? Claro, hoje, com o medo da Covid e com o isolamento social, muitas patologias banais que não deveriam ser não deveriam ser procurado um pronto atendimento, a pessoa acaba não procurando, caiu o movimento. Suspendemos todas as cirurgias eletivas que pudessem ser suspensas, evidentemente, né? Isso desafoga, então, um pouco o sistema público de saúde, né? As consultas eletivas, para que a gente possa dar mais atenção. E temos também, embora não tenha sido, quero comentar aqui, que criamos, e já está desde sexta passada, um call center lá no Fácil, que está, os funcionários do Fácil estão trabalhando em home office. Lá nós montamos 8 equipes de 4 profissionais, entre médicos, dentistas e fisioterapeutas, para das 8 às 16 darem qualquer tipo de orientação para qualquer ligação que lá chegue, seja uma simples orientação se está ou não com Covid, ou uma orientação de onde procurar. Tem esse número? É o 2475-8661. 2475-8661. Então, a pessoa que tiver com algum tipo de dúvida com relação a isso, pode fazer um telefonema lá, esse call center, será orientado. Pessoas experientes, médicos, fisioterapeutas e dentistas. São essas 3 profissões que estão lá divididos em 8 grupos de 4 profissionais cada grupo. Realmente as pessoas, até inclusive por experiência própria e familiar, na menor dor que sente ou qualquer incômodo, já costumavam correr aos hospitais, às emergências, e tem havido um maior controle sobre isso. Agora, doutor, ontem chegou para a gente a informação de que uma enfermeira na casa de 30 anos de idade, que trabalha no Padre Bento, teve diagnóstico positivo para a Covid-19, e a família ficou bastante preocupada porque no dia anterior essa pessoa estava convivendo com outros familiares ali, estava com crianças e tal. O caso dela está confirmado. Essas pessoas que convivem ou que conviveram com uma pessoa que foi diagnosticada, elas também têm que ficar em isolamento? Sim, esse é o ideal, porque primeiro que o isolamento social, independente de alguém estar ou não infectado, já tem que ser feito, né? É a orientação mundial, inclusive a nossa em Guarulhos. Mas ainda se tiver um diagnóstico de um dos seus entes com a infecção, o não significando que a pessoa vai ter uma evolução negativa, né? Uma grande parte dos nossos infectados já detectados estão em quarentena domiciliar. Então, na verdade, isolamento domiciliar. Né? Se alguém que você convive foi diagnosticado com coronavírus, se mantenha em isolamento domiciliar. Caso não apresente nenhum sintoma, se mantenha dessa forma. Se apresentar os sintomas mais graves, como febre e falta de ar, né, dificuldade para respirar, aí deve procurar. Se você tiver um convênio, evidentemente, procure o pronto atendimento do seu convênio. Se você não tiver, se você for, como a grande maioria dos brasileiros, de cada 4 brasileiros, 3 têm exclusivamente o SUS como o local para ser atendido. Mas em tempos de crise, né, doutor? Sim, no caso de Guarulhos, a partir de amanhã, já estamos criando desde sexta-feira passada, tanto o drive-thru, que atende simultaneamente 6 veículos, você não vai nem descer do veículo para ser atendido, para ser orientado, e no drive-thru, numa outra extremidade do centro, que é um hospital, que é o Centro de Combate ao Coronavírus, que nós chamamos de 3C-GRU, as pessoas pedestres também são atendidas no mesmo centro. Caso você tenha a orientação de procurar assistência médica, para você não ficar, para ajudar no isolamento social, procure o nosso centro no SECAP. Das 7 às 19? Das 7 às 19 é a triagem. Uhum. Ele funciona 24 horas por dia. 24 horas funcionando. Mas a partir das 19 até as 7 da manhã, evidentemente, as pessoas que vão estar lá internadas têm... Pra vocês terem uma ideia, nós vamos trabalhar com 100 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Eu estive lá ontem por volta de umas 9h30, 10 horas da manhã, inclusive conversando lá com o secretário adjunto, e de fato toda a estrutura está montada e está pronto lá para atender. Já há algumas pessoas lá em observação, internadas ou ainda não? Porque, como eu expliquei, está funcionando em pleno vigor, desde sexta-feira passada, a triagem. Uhum. A partir de amanhã que nós vamos passar a funcionar o centro nervoso propriamente dito, ou seja, hospitalização 70 leitos, 10 UTIs, leitos de sala vermelha, toda
todos os paramentos e toda a instrumentação necessária para atender. Ele é um hospital de campanha, mas construído de uma maneira que é um hospital de primeira linha. Tá certo. Doutor, para encerrar, como é que está a questão dos exames aqui na cidade de Guarulhos? A pessoa que faz um exame para saber se tem o coronavírus ou não, tem que esperar? Como é que está o tempo de demora para ter esse Primeiro, resultado? se ela fez o exame, é porque ela estava fortemente sintomática. Vamos deixar claro isso. Não é para ficar Só faz o fazendo exame quem de fato tem os sintomas. Porque se você não tiver sintomas, a probabilidade de dar negativa é enorme. E outra, esse PCR, como o único laboratório acreditado estatal é o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, você imagina eles recebendo amostras de exame do estado de São Paulo inteiro. Hoje, para que volte até nós, mais de 3 semanas o resultado. Então, você vê que é uma coisa Por isso muito que difícil. esses números de confirmação devem aumentar um pouco aí Sim, nas agora próximos dias. com acreditação, através do Instituto Butantan, acreditando outros centros de testagem no estado, deveremos chegar num número aí de 10 testes dia. Ótimo. Todos eles entrando para essa testagem. Temos ainda 16 mil casos represados lá em São Paulo, que ainda não conseguiram passar os testes para as cidades que mandaram. Lembrando que só da cidade de Guarulhos nós temos lá 1.504 testes que ainda não chegaram até nós. Tá certo. Doutor, devo te agradecer pela brilhante entrevista. 7h49. Em poucos instantes voltamos. 7h51, Radar de Notícias ao vivo, conosco aqui no estúdio, secretário de Saúde de Guarulhos, doutor José Mário. Secretário, eu acabo de receber aqui uma foto de um aviso lá no Hospital Nipo Brasileiro, dizendo ocupação total de leitos. O Hospital Nipo Brasileiro, muitos guarulhenses se socorrem lá no Nipo Brasileiro, já está com a lotação esgotada. A tendência natural, por mais que todas as atitudes que todos nós estamos fazendo, a tendência natural é que a gente, num determinado momento, nós vamos entrar em colapso da parte assistencial. Se nós levarmos em consideração, Pedro, que o nosso pico, isso não, na minha visão, deve ocorrer só depois do dia 15 de maio. Hoje nós estamos no dia 3 de abril. Então vocês imaginem quanta coisa temos pela frente. Lá no 3C-GRU, no Centro de Combate ao Coronavírus, nós temos 70 leitos com 10 de UTI, com a possibilidade de aumentar para 100 leitos e mais 4 de UTI. Eu tenho certeza que serão insuficientes. E aí? Aí nós vamos nos socorrer sempre aos outros leitos que temos na cidade. E aí você me perguntou, e aí só depois eu poderia te responder na hora do jogo, porque é o que está acontecendo. Se você perguntasse se aí, um mês atrás, para os europeus, eles não iriam conseguir te responder também. O IAI é o que eles estão vivendo agora. Você está aqui como médico entubando uma pessoa que tem um respirador e tem 3, 4 morrendo do teu lado. E você não consegue entubar 5 ao mesmo tempo e nem tem os respiradores. Temos aqui na cidade, por exemplo, 139 respiradores. Isso é muito pouco. Eventualmente, Guarulhos poderá se socorrer lá no Anhembi ou no Pacaembu? Na hora do vamos ver, eu acho que o socorro é da onde tiver, sem dúvida nenhuma. E o contrário é verdadeiro. Se nós tivermos alguma condição de socorrer alguém de Arujá, de Mogi, de Santa Isabel, de Mariporã, nós estamos A guerra é de todos. E nós estamos todos no campo de batalha, né? Ali não tem limites de município. Me disseram que o Hospital Estela Maris teria uma área subdimensionada. Já tive uma reunião com eles ontem, né? Já estão em stand-by para eventualmente, não chega a ser, como foi dito, um andar inteiro, né? Mas já tem ali pelo menos perto de mais 20 leitos totalmente montados e não estão sendo utilizados, que com certeza absoluta serão utilizados por nós no momento adequado, evidente. O governo do estado prometeu mais leitos lá no HGG. Lá nós temos 40, né? Fala-se em pelo menos mais 13 leitos com essa situação que o governo do estado, o governador Dória, comentou, aliás, despachou ontem para Brasília, com mais 16 milhões que foi para a Secretaria da Saúde, com a intenção, evidentemente, de comprarmos insumos, máscaras, protetores, EPIs, e a grande dificuldade do momento, que às vezes você pode ter o dinheiro para comprar e não encontra o aparelho, né? Por exemplo, respiradores. Respirador virou pepita de ouro, né? Então, você não encontra quando encontra um respirador de alta resolução hoje que custaria no mercado normal 51, 52 mil reais,
estão pedindo 90, 100 mil reais e muitas vezes não tem a pronta entrega. Agora, secretário, falando em equipamentos de proteção individual, muitos profissionais de saúde reclamam realmente nesse quesito. Acho que em nível Brasil, né? No caso de Guarulhos, os nossos profissionais, por enquanto, não têm o que reclamar. Não. Não temos. Nós temos as máscaras N95, que é para o profissional ou que já trabalha direto em UTI, ou os nossos médicos do SVO e do IML. E, fora isso, outros profissionais que atendem em pronto atendimento, quando for fazer um procedimento, bem entendido, um procedimento, uma intubação, uma drenagem, ele vai usar N95. Fora isso, é a máscara cirúrgica habitual. Inclusive, nós temos o suficiente para quando o paciente adentra, seja a UBS, seja a UPA, seja lá no nosso centro de combate ao coronavírus e que está fortemente sintomática, é fornecida uma máscara para esse paciente para que ele possa circular dentro do equipamento e ser atendido pelos profissionais devidamente paramentados. Não temos, por enquanto, eu prefiro falar por enquanto, porque nós não sabemos, nós temos aí, na previsão que a gente faz, nós temos aí equipamentos CPIs para o pessoal de linha de frente e para as pessoas que vão ser atendidas, aproximadamente para 2 meses e meio só, nesse momento. Não estamos falando no momento de pico. E há uma série de pedidos de compras, mesmo com a dispensação da licitação, mas tem que se entender que quando dispensa-se da licitação, não significa que você vai comprando a olho. Você tem que fazer cotação de preços, tem que ser o menor preço, porque quando tudo isso passar, o Tribunal de Contas do Estado vai verificar todas essas contas, né? Secretário, como é que está a curva em Guarulhos? A curva não está nem no começo da ascendência, né? Nós estamos iniciando, por exemplo, vamos imaginar assim, nós temos um prédio de 10 andares, eu estou com o pezinho querendo ir para o 3º degrau, do 1º andar para o 2º. Insisto, o nosso problema vai ser muito maior do que nós estamos vivendo hoje, e a gente vê aí o pessoal usando o tempo como se fosse um tempo de lazer, né? Olha, você falou há pouco do Lago dos Patos. Então, a gente pede, mas as pessoas ainda não se conscientizaram que nós estamos em guerra. Só vão se conscientizar, como é de hábito, quando a coisa começar a acontecer dentro de casa. Aí vai se assustar. Mas aí talvez seja um pouco tarde, porque já aconteceu. Primeiro que para aquele teu ente querido já aconteceu. E, de repente, outros entes queridos da sua família também já estejam e não sabemos como é que vão evoluir. Ok. Secretário, se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Eu gostaria. Embora eu não seja muito adepto às redes sociais, mas isso é uma deficiência minha. E até mesmo para não ficar viciado nisso, queria dar uma satisfação para o nosso ex-secretário da Saúde, de quem eu tenho profundo respeito e tive um convívio profissional muito bom durante o período que ele foi secretário, tanto no primeiro mandato do prefeito Almeida como no segundo, o senhor Carlos Derman. É apenas uma resposta para ele em público, já que eu não tenho redes sociais. Ele comentou no dia 17 ou 18, quando eu assumi a secretaria, ele fez uma pergunta nas redes sociais se o doutor Zé Mário, agora como secretário, continuaria atendendo no seu consultório particular. Então, vai aí a resposta com todo respeito, Carlos Derman. Primeiro, para dar a resposta, eu vou dizer a minha vida profissional imediatamente antes de assumir esse momento. Todos os dias eu atendo das 8 às 14, há mais de 20 anos, o CAMPD, Centro de Atendimento Multiprofissional a Pessoas com Deficiência. Das 8 às 14, como médico funcionário público que sou. E após as 14h30, às segundas, quartas e sextas, terças e quintas não, há mais de 8 anos, a minha clínica particular de cardiologia, segundas, quartas e sextas, a partir das 14h30. Evidentemente, enquanto eu estiver secretário da Saúde, não estou atendendo o CAMPD, tão logo terminar essa fase, mesmo ainda enquanto secretário da Saúde, é um compromisso que eu tenho com meus pacientes do CAMPD, eu vou, como secretário da Saúde, deixo muito claro aos ratos e ratazonas de plantão, nada a ver com o Carlos Derman, que sem outro salário, sem dupla jornada, nada disso. Como secretário da Saúde, claro que eu tive todo o cuidado de verificar que a parte judicial da situação ela é absolutamente legal. Eu, às terças e quintas, enquanto secretário,
das 8 ao meio-dia eu vou atender os meus pacientes do CAMPT. E no meu consultório, a partir de segunda-feira, Carlos Dermar, estarei novamente, só que não no horário habitual, evidente, a partir das 17h30, às segundas, quartas e sextas, estarei sim, Carlos, atendendo na minha clínica particular, evidentemente, lembrando que esse secretário chega 15 para as 8, 7h30 da manhã, para desenvolver o meu trabalho enquanto secretário. Mas fica aí, além da satisfação para o senhor, fica também um aviso para os ratos e ratazanas de plantão, que esse é um momento que saem do esgoto, que é um momento pré-político, que se quiserem ir lá fotografar ou filmar o Dr. Zé Mário entrando na clínica, a partir das 17h30 estou lá, aproveitem, entrem e tomem um cafezinho. Ponto final na edição de hoje, tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência, um ótimo final de semana, fiquem em casa, hein? Fiquem em casa e até terça-feira, se Deus quiser. Até lá.